Bem-vindos de volta à terceira temporada do Mapa Digital. Nesse episódio vamos receber o Fábio Madia, que é CEO da Abramark com 30 anos de experiência em marketing, para falar sobre branding e estratégia. Então, vem com a gente! Bem-vindos ao Mapa Digital, de volta para a terceira temporada do nosso espaço aqui de negócios, comunicação e mídia. Amamos esse lugar e hoje eu tenho a honra de receber o Fábio Madia, que é CEO da Academia Brasileira de Marketing, especialista em branding e estratégia com mais de 30 anos de carreira. Fábio, obrigado pelo nosso convite. Eu tenho que agradecer a você, gente. Primeiro porque sou o primeiro do novo estúdio. Isso aqui é uma honra, é uma felicidade. Espero trazer boa sorte para vocês. E agradecer muito a Ali e todo o time de vocês, que são incríveis. Eu fui conhecer recentemente e entender mais recentemente ainda, muito embora tendo publicado bastante coisa de vocês, de fato, o que vocês fazem, e vocês são incríveis. Parabéns, uma empresa maravilhosa. Recomendo a vocês, todos os anunciantes, que se não conhecem a Pixelroad, que passem a conhecer um pouco mais, porque de fato ela pode potencializar muito os negócios de vocês. Muito obrigado. Esse espaço aqui é nosso, essa casa também é sua. Obrigado. E, bom, falei um pouco de você, 30 anos, eu tenho 5 anos de carreira, é o 10 triplos do que eu tenho agora. Então eu queria saber como que começou e como foi chegar na publicidade, branding, marketing, enfim. Bom, gente, eu tenho uma característica talvez diferente de vocês. Eu cresci numa família que respirava marketing, né? Meu pai é o Madia, acho que vocês conhecem ou já ouviram falar dele, completou ontem 82 anos. Meu pai é o pioneiro do marketing no Brasil, literalmente, né? Ele é quem tornou o termo conhecido, ele foi o primeiro profissional de marketing em uma instituição financeira, que foi do Banco Itaú. Depois ele seguiu na carreira dele, uma consultoria com mais de 40 anos de vida, prestando inúmeros trabalhos, muitas agências construídas do zero a partir da consultoria. Então, W Brasil, Nilcon, Loduca, Liu Lara, enfim, N projetos que começaram do zero. Então, eu cresci nesse ambiente. Respirável, isso. Já tinha água, comida, leite e marketing em casa, né? Não faltava. Sim. Mas eu fui entender de fato que isso também era a minha paixão muitos anos mais pra frente, né? Até porque eu não entendia direito o que era marketing. E aí eu fui escolher uma profissão para seguir, e aí fui fazer um curso de administração de empresas, fui lá na PUC, e eu caí no curso errado, porque muito embora fosse um curso generalista, que é o que a gente fala, né, para quem não necessariamente tem muito certo o que quer fazer da vida, mas ele tem muito matemática, e eu odeio matemática. Então, por aí já foi desafiador. E aí, no comecinho da faculdade, eu queria muito trabalhar desde moleque, mas ali surgiu, aí eu ganhei a carta de alforria em casa. E aí meu pai me conheceu e falou, cara, acho que você devia ir para a agência, porque tem mais esse teu perfil. Eu sempre fui um cara mais comunicativo, de muito amigo. E aí foi aí que começou. Eu lembro direitinho, eu mandei 3 cartas na época. Coisa que vocês fizerem isso, jovens queridos que estão me vendo, é um diferencial até hoje. Até porque hoje tudo vai por e-mail, né? Faz uma carta, se possível escrito à mão. Busca uma forma diferente de você chegar como uma porta de entrada para o emprego, né? Acho que a criatividade ainda é muito importante. Já é uma dica aí, né? De como se destacar nos dias de hoje. A gente esquece, né? Mas ninguém mais manda carta. Em vez de mandar um e-mail de aniversário, um e-mail de Natal, um zap para essas coisas, faz uma coisa, uma carta, porque seguramente vai ser entregue, o correio não falha. E a pessoa vai receber. E vai achar esquisito, mas ela vai abrir, até porque ela não abre mais nada de impresso, né? Então ela seguramente vai abrir. Então, assim, a certeza de que você vai gerar um impacto é muito maior do que dos seus concorrentes. E aí, naquele momento eu mandei 3 cartas. A terceira eu nunca lembro, eu preciso puxar pela memória, mas eu mandei uma carta para o Javier Liossá, que era um dos sócios da W Brasil na época, e mandei para Cristina Carvalho Pinto, que era a presidente chairman da Young Rubicon, que infelizmente não existe mais. Eu bati um papo com os dois, e aí a Cris foi muito querida, foi muito gentil comigo e me chamou para trabalhar na W. E aí eu comecei minha vida na W Brasil, na Faria Lima.
estagiando. E fui para a área de atendimento. E ali eu me encantei com aquilo, né? Porque era um ambiente muito pujante, né? Ainda é hoje, a gente andou aqui nesse escritório lindo de vocês, mas é muito pujante. Eu tinha pessoas ali inexplicáveis, a oportunidade de trabalhar com pessoas de uma inteligência, de um refinamento, de uma cultura muito acima da média. E é um ambiente muito efervescente. Então, você que é jovem, eu falei, cara, me encontrei. E aí fiquei na Young quase 3 anos, depois fui para uma agência internacional menor para cuidar da conta da Jeep. Hoje é Stellantis, é uma coisa completamente diferente, mas naquela época era uma marca independente americana, para cuidar de Jeep, Dodge e Chrysler. E fiquei mais uns 3 anos nessa agência, que chamava Bosel, que infelizmente não existe mais. Até que um dia a Bosel pertencia a um grupo chamado True North, que não existe mais, que foi comprado pela Interpublic. A Interpublic tinha 2 agências internacionais, ela tinha a Bosel e ela tinha a FCB. E ela resolveu unificar isso numa operação. E meu querido e saudoso amigo Paulo Giovanni entrou um dia ali no escritório e comunicou que a gente estava se integrando à Giovanni FCB no Brasil, na época, hoje FCB Brasil. E fui eu e fiquei mais 8 anos na FCB. E aí essa foi minha trajetória aí de 13 anos em agência de propaganda. E nesse começo você já tinha contato com essa questão de marca, branding? Sim, porque no final do dia a agência ela acaba cuidando muito dessa parte que é importante demais, né, pro anunciante. Fazia isso muito mais lá atrás porque a parte de performance, de digital não tinha o peso que tinha, né? Eu peguei bem essa transformação. Eu vim em uma agência totalmente analógica que foi se digitalizando. Então, inclusive, eu vivi dentro da agência as dores da digitalização do negócio. E aí, sim, aí tinha um processo de construção de marca, né? Vocês são jovens todos, mas um bom posicionamento, uma boa criatividade aplicada numa comunicação, ela faz toda a diferença. Então, todo mundo vai se lembrar de campanhas memoráveis, né? Eu, quando era criança, a gente tinha um hábito de quando passava o comercial, a gente ficava esperando, porque a gente gostava tanto, era tão ou bonito, ou tão divertido, e a gente ficava torcendo para que ele passar e que a gente pudesse ver. E aí veio o digital e a fragmentação absurda de mídias e a dificuldade que a gente tem hoje de construir marca, né? De ter este mesmo momento onde a criatividade brilhava em múltiplos canais, em múltiplas mídias, isso ficou muito mais complexo. Então eu tive o privilégio de viver essa época onde o branding ele era inerente a uma campanha, um filme de 30 segundos. Hoje não, hoje a realidade é bem diferente. Você comentou sobre ter essa criatividade e ser autêntico, mas eu queria entender o que é branding na essência, então. Se não é só a marca, se não é só uma arte, um design, uma logotipo, o que é isso, então? Como é ter essa autenticidade? Eu vou te responder isso primeiro no pré, né? Porque na verdade, o marketing e o branding, eles são a mesma coisa, olhados de uma ótica diferente, né? O marketing nada mais é do que pegar a empresa em si e olhar lá na ponta para o teu cliente, para o teu potencial consumidor, seja ele um B2B ou um B2C. E aí você vai fazendo o quê? Você volta nas escalas, então você vai entender o mercado, você vai entender os concorrentes. Se é uma empresa que já existe, ela tem uma percepção, e eu falo que no nosso negócio, não existe realidade, só existe percepção. Realidade é aquilo que a gente tem em relação à nossa vida. Todas as outras pessoas têm percepção em relação às coisas que a gente faz. Sim. Então, uma marca, uma empresa vive de percepção. Você precisa entender que percepção é essa. Então, você analisou o mercado, percepção. Percepção de quem? Dos seus clientes, dos seus ex-clientes, do trade, se você tiver um trade, de um varejo, se tiver um varejo, do teu time interno, essa é a tua percepção. Sim. E aí você volta para a empresa, você vai estruturar ela para quê? Para que aquela pessoa lá na ponta olhe para ela com carinho. Aí você tem toda uma matriz que eu uso a minha vida inteira, que ela parte do princípio de definir quem é o teu público-alvo. Então, primeiro eu tenho que saber com quem eu quero falar. Depois vem o posicionamento, né? Então, assim, eu já achei a pessoa, aquela pessoa precisa olhar para mim com carinho, com afeto. Ela precisa olhar para mim e entender, né? Pixel Roads. Então, assim, a marca é interessante, chama atenção, as estradas dos pixels, né? Mas o que ela efetivamente faz? Isso é o posicionamento. E ele tem que ser simples, ele tem que ser acessível, ele tem que ser propagável, então já é desafiador.
Aí, produto, como é que isso vai estar, tudo isso que eu falei vai estar presente nos produtos e serviços que uma empresa presta. Depois a gente tem o place, que é todo o processo de vendas, de distribuição, a nossa sede, o nosso site, as nossas redes sociais. Então, tudo isso é o nosso place. Depois a gente vai para o promotion, que é aquilo que a gente faz, que é a comunicação. E aí entra muito o branding, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas assim, como é que eu faço que as pessoas saibam que isso existe? Porque assim, o preceito básico é eu saber que algo existe, porque senão eu não tenho condição de comprar uma coisa que eu não conheço. E aí depois, quais os diferenciais desse produto, os porquês que eu tenho que colocar ali para chamar atenção para esse cara querer eventualmente experimentar e se tornar um cliente desse produto ou marca. E aí eu tenho o people, que são as pessoas que trabalham dentro da empresa, eu tenho os providers, que são os fornecedores da empresa, eu tenho os partners, que são os parceiros estratégicos, e hoje a gente opera muito por parceria estratégica. Vocês são uma empresa de parceria estratégica pura, né? São aquelas várias outras empresas que se conectam a vocês na prestação de um serviço. Depois tem um outro P que é fundamental nessa história, que é o pós-venda, né? Que é o post-place, porque a gente acha, as empresas ainda hoje vivem sempre querendo fazer uma primeira venda, sendo que o mais inteligente é você trabalhar um cliente que já é seu. Por quê? Porque não há no mundo, ainda hoje, uma mídia mais poderosa do que um cliente satisfeito. A capacidade de geração de negócios de um cliente satisfeito, gente, continua sendo única e a mais eficaz que uma empresa pode ter. Então, por isso, você tem que se estruturar para fazer isso bem feito, para que o cara fique cada vez mais encantado com essa empresa e fale cada vez melhor dela. Então, assim, é todo um complexo para você fazer um marketing, para você estruturar um marketing bem feito. Só que ele é de Isso fora. só no marketing. Se ele é de fora para dentro. O branding, que é o processo de construção de marca, esse é completamente oposto. Ele é de dentro para fora. Por quê, gente? Porque a marca, ela pertence à empresa. A marca Pixel Road pertence a vocês. Mas ela não mora em vocês, ela vai morar na cabeça e no coração das pessoas que conhecem vocês, que se relacionam com vocês. E você está diariamente construindo essa marca e destruindo essa marca com as coisas que você vai fazendo. Então, o branding não é só a comunicação. O branding é o atendimento da pessoa que vai numa loja, é a embalagem que ele recebeu, é a forma como o preço foi comunicado. Depois, se ele teve alguma dificuldade, algum produto, se ele foi bem atendido, se ele achou o produto, né? Até hoje a gente tem muita dificuldade de empresa que comunica produto e não tem produto no ponto de venda. Então, se ele achou o produto, se o trade estava bem comunicado, se os canais estavam bem, como é que isso veio através de um fornecedor, ou seja, o processo de branding, ele é construído a partir do mapeamento de todos os potenciais canais de comunicação e relacionamento de uma empresa e como é que essa marca vai fazer tudo isso. E qual é o canal mais importante, né? Meu amado e querido amigo Claudemir Oliveira. Se vocês não conhecem Claudemir Oliveira, vocês deveriam conhecer. Claudemir Oliveira, que é um cara que trabalhou no Disney Institute por muitos anos, tem uma história maravilhosa, tem os livros, os 3 únicos livros do mundo que contam a trajetória das 3 pernas da Disney, que é do seu Walt Disney, do irmão dele, do Ron, e do criativo. Ele é o único cara que escreveu esse livro, é brasileiro no mundo inteiro. Então, o Claudemir, ele fala que o público mais importante de qualquer empresa, de qualquer negócio, é o público interno. Esse é o principal público, o consumidor vem depois. Porque se esse cliente interno ele não tiver engajado, se ele não estiver feliz, se ele não souber o que a empresa efetivamente faz, a empresa não vai conseguir chegar com consistência no mercado. E isso, por essência, é o branding. Branding é um processo de construção que nasce dentro da empresa, deste público interno, que vai para o trade, que vai para os fornecedores, que vai para os parceiros estratégicos, até que ele chega com consistência na rua. Porque a pior coisa que pode acontecer é um cliente na ponta ligar e alguém desse trajeto não saber do que ele está falando. Sim. Isso ainda acontece muito. Sabendo tudo isso agora, que é muita informação, a gente se choca, né? Porque a galera tem uma dimensão muito pequena de branding aqui no Brasil, né? Pelo menos ainda. E o que você repara no mercado, os profissionais de hoje em dia, eles estão faltando com alguma coisa, alguma atenção? Eles têm que estar em alerta a algum tipo de habilidade? Ou tá fora do radar, tem que estar mais antenado em questão do branding, sabe? De como performar melhor e construir melhor as marcas? Com tudo isso que você falou, porque eu acho que não se atentam tanto a isso.
Vamos lá. Eu acho que a gente começa com um desafio primário hoje, que é nas empresas tem uma pressão enorme por resultado. Então, qualquer empresa hoje, os sócios, os investidores, eles têm uma pressão muito grande com a empresa em relação ao resultado, e ela precisa entregar resultado. Na viés do resultado, por decorrência, o branding já passou para o segundo lugar, né? Porque o primeiro lugar é vendas, e a gente precisa gerar venda. E aí não tem jeito de fugir muito de performance, de tráfego pago, de mídias tradicionais, de todos os tipos de mídia influencer, mas sempre focado em venda. Hoje, inclusive, já se fala muito de como fazer com que a venda também gere o branding, né? Sim. E por que isso? Porque hoje... Eles vendem experiência. Hoje está muito alto a falar sobre isso. Muito. Então, assim, eu acho que essa é a primeira celeuma aí desse mercado, que o branding, por existência, ele hoje não há tempo para ele, efetivamente, muito embora se saiba da importância dele. Para você fazer um branding bem feito, você tem que ter um conhecimento muito profundo do que você está falando, para você chegar na essência, na alma, no propósito, né? Então, você tem que entender muito daquele produto, daquele serviço, do mercado, dos concorrentes, do consumidor. Quais são os drivers de consumo desse consumidor, os aspiracionais que ele tem, o que leva ele a se sensibilizar por aquela categoria. Então, assim, demanda tempo, demanda profundidade. Então, já falei de duas coisas quase impossíveis hoje, né? Sim. Numa geração velocidade 2, demanda tempo e profundidade é praticamente impossível, mas é isso. Para você fazer um branding consistente, bem feito, você precisa fazer disso. E aí, obviamente, algumas coisas ajudam muito, né? E a primeira delas, acho que é o hábito de ser um bom consumidor de conteúdo. Netflix também vale, gente, tá? Mas não é só Netflix. A gente está falando de ler livro, de buscar informação, de investir um pouco do seu tempo diariamente em conhecimento. E aí, conhecimento técnico e conhecimento geral. E aí não vale BBB, tá? Conhecimento técnico e conhecimento geral, para você se aprofundar de fato, para que você seja uma pessoa que, como quando eu conheci e me apaixonei pela propaganda, que era como eram aqueles profissionais todos, você podia falar do que fosse, que eles tinham muito acervo de conhecimento para falar daquilo, né? Então, assim, o branding precisa de muita energia, de muita vontade, numa realidade de tempo que não existe mais, que ela tem que ser muito condensada. O que é um branding ruim? Um branding ruim é um branding preguiçoso. É um branding que não se aprofundou devidamente e que vai acabar virando passageiro, né? Que não tem consistência, que não fala, que não gera identificação nas pessoas, que não é simples, que não é criativo. Isso é um branding mal feito. Fica uma dúvida assim, a comunicação ela não é branding, ela faz parte do branding. E então não necessariamente, tipo assim, empresas que têm a comunicação ruim, mas vendem bem, é sorte. Mas não, o brand dela ser ruim, ela ainda assim vem faturar uma coisa, é sorte? A sorte às vezes é um elemento, mas não é só a sorte. Porque provavelmente o produto ele tem o seu valor, porque ela tem uma política de preço que talvez seja muito competitiva, e aí, gente, o produto barato sempre vai vender, porque inclusive, a nossa primeira camada de percepção de valor de marca é preço. Uma marca de preço baixo, a percepção de qualidade dela é muito difícil que seja alta, porque a sua relação é de preço. Depois, conforme você vai tendo um preço que vai elevando, você vai tendo uma percepção de uma marca de mais qualidade. Então, o branding ele precede uma série de coisas, né? Então, mas a marca vai acabar performando se ela tiver um produto bom, se ela tiver uma distribuição boa, se ela tiver um preço que seja diferencial dos seus concorrentes, se ela tiver um atributo diferente dos seus concorrentes, se ela tiver um site que seja mais encontrado, se ela for um e-commerce, se ela tiver melhor disponível nos marketplaces. Então, são muitas variáveis que fazem com que a performance aconteça. Por isso que marketing e branding não são só comunicação, eles vão muito além disso. Porque o campo de batalha no marketing, gente,
ele vai muito além da comunicação, muito além da comunicação. A comunicação é uma perna muito importante, mas inclusive virou-se muito comum numa época, num tempo onde eu trabalhava no negócio de success fee para remuneração de player, de prestador de serviço de comunicação. E é o que eu falo, o desafio do player é fazer com que essa comunicação chegue às pessoas, mas não é vender. Sim. Porque o fator venda pressupõe uma série de outras coisas que um prestador de serviço não controla. O produto está lá, ele está com o preço certo, ele está bem posicionado, ele está bem exposto. Então tem uma série de fatores que um prestador de serviço não controla. Então assim, a gente não quer deixar para as pessoas que não precisa fazer o seu branding, montar uma estratégia bonita, mas qual seria a diferença em aplicando o branding? Tipo, a gente falou aqui, uma empresa que vende muito, mas tem um branding ruim. E se aplicando um branding bom, o que pode melhorar? Tudo. Tudo. Se ela já vende com branding ruim, ela vai vender muito mais com branding bom. E mais do que uma primeira venda, ela vai criar uma legião de clientes fiéis, de clientes adeptos que vão propagar isso ainda mais. Isso eventualmente vai fazer com que o desembolso de marketing possa ser menor. Então só tem atributos positivos. Entendi. Agora uma outra pergunta. Aqui na Pixel a gente trabalha muito com dados, né? E eu queria entender como que branding e dados podem colaborar juntos nas campanhas. Eu sou de um tempo em que não tinha muito dados em agência, né? Então a gente fazia muita pesquisa, a gente tinha um departamento enorme de pesquisa, conheci profissionais inexplicáveis, sociólogos, que entendiam profundamente esse negócio. Por quê? Porque o tempo de levantamento de dado, a resposta, ele era muito maior. Aí veio o tal do digital e isso mudou tudo, porque hoje a pesquisa ela virou algo complementar, porque o comportamento das pessoas, na maior parte das vezes, fala por si só. Então, com a análise desse comportamento, você chega a lugares que antes eram impossíveis praticamente se chegar. Então, assim, dados e branding caminham de mãos dadas, né? Os dados, a análise de dados, e aí vamos lembrar que dados não é só endereço, CPF e um telefone, gente. E-mail, né? Dado é profundo, dado é conhecimento, dado demora tempo. Dados é o novo petróleo. Então vai lá, cavuca e faz virar a gasolina, porque só o petróleo por si só não necessariamente vai gerar alguma coisa. Então você tem que fazer com que aquilo tenha valor. Sim. E para isso você precisa de muita análise, você precisa principalmente de um processo de conhecimento e de enriquecimento desses dados que é fundamental. Porque se você tiver isso, você parte de um branding sabendo exatamente o que aquelas pessoas que você quer chamar de cliente têm em relação ao teu produto, ao teu mercado. As respostas estão todas ali. Porque se eu tiver em cima dessas respostas e dessa visão, eu consigo construir um branding que responda na veia. E do outro lado, eu vou mapeando em tempo real se isso está dando resultado. Então eu tenho as duas pontas aqui, né? Eu tenho a ponta dos dados antes, os dados durante e os dados depois. Aí se eu tiver sensibilidade, se eu tiver obviamente algum recurso para fazer isso, a chance de eu performar é muito maior. Porque aí a parte de performance, de venda, se soma nisso, e aí é uma loucura, né? Porque a gente não dorme mais, porque a gente vai ficar olhando para isso 24 horas por dia. E como que era antes e como é agora sobre a jornada do consumidor? Quais são as diferenças que a gente tem que reparar? Acho que o principal fator que mudou é tempo, né? Se acelerou muito as coisas, né? E o consumidor antes, ele não tinha... A gente vive hoje um cenário de hipercompetição, o que é muito bom, porque quando você não tem concorrência, como a gente tem até hoje, em casos como luz, gás, pouco menos telefonia, isso não é bom, porque quando você não tem escolha, você vira refém, né? Aqui em São Paulo a gente sofre muito, por exemplo, com a Enel. Por outro lado, o que a gente vive no mundo hoje? A gente vive um excesso de concorrência, né? Muito. Eu sempre falo do fator paleteria, mas a gente pode falar de barbearia de homens, a gente pode falar de várias coisas que a gente vê nos nossos... iogurteria, tem uma época da iogurteria, que acontece o quê? Agora está gelateria. Gelateria. Então você tinha alguém teve a ideia, teve a sacada, foi lá e montou, aí tinha espaço para mais
10, 100, eventualmente 500. Mas o que acontece? Todo mundo vai e resolve fazer também. Sim. E aí onde cabiam 500, de repente tem 5 mil, 10 mil. E aí o mercado inteiro morre junto, né? Sim. Então, esse é um fator que impacta diretamente, né? Quando você tem muita concorrência, o desafio da sobrevivência e da performance é muito maior. Então, tem o fator tempo, que acabou, porque hoje realmente as pessoas querem muito mais rápido. Eu tenho o fator de profundidade, ninguém aguenta ver vídeo longo ou texto comprido, ninguém lê, inclusive eu, tá, gente? Fica tranquilo, eu não sou exceção. E depois a gente tem o fator hiperconcorrência. Então essas coisas juntas todas tornam o cenário muito mais difícil, muito mais complexo. Então era muito mais fácil essa jornada do consumidor no passado. Hoje ela se fragmentou demais em mídias, ela se fragmentou demais em pontos de venda, ela se fragmentou demais em comportamento. Então é como se a gente vivesse um fenômeno de volume em cauda longa, né? Então eu tenho volume e nicho convivendo simultaneamente. Sim. É uma loucura. Então, ó, hoje a gente tem inteligência artificial, tá em alta esse negócio de personalização das coisas, tem muitas plataformas diferentes, às vezes, que fazem a mesma coisa. Então, com isso tudo, como você vê o branding nos próximos anos e se você fosse para apostar em alguma coisa, o que você apostaria agora? Tá. Gente, tecnologia é sempre meio, ela nunca é fim. Então, assim, ela é um meio de você chegar àquilo que você precisa chegar. O branding é o fim. A tecnologia, ela só vem para ajudar o meio, né? Então, assim, a inteligência artificial pode facilitar muito esse processo desde que usado direito. E as pessoas não necessariamente ainda entenderam o papel da inteligência artificial, né? Ela, para quem acha que é só operacionalizar coisas do dia a dia, sinto muito. Ela vai muito além disso, né? A dica que eu sempre uso é use-a como se ela fosse um assistente seu, um par seu, um sparring seu e fique dialogando com ela o tempo todo, como você faria, por exemplo, com um mestre ou com um guru. Mande suas dúvidas, peça indicações e aí você vai começar a usar ela de uma forma mais assertiva. Então, assim, para ter insights, para ter informação, para ter até formas diferentes de você construir um processo de branding, você pode usar muito a inteligência artificial e a tecnologia nova toda que tem. O que eu aposto para o futuro é que, gente, tecnologia vai vir cada vez mais. A gente está esbarrando no que é a inteligência artificial, né? Ela é muito mais profunda e ela vai ser muito mais avassaladora, né? O futuro, ele vai seguir dependendo de uma marca boa, bem construída, consistente e relevante. O que vai mudar é a forma como você vai chegar a isso, né? E, obviamente, a adoção dessa tecnologia de uma forma inteligente, ela vai qualificar, ela vai potencializar e ela vai reduzir o tempo para você conseguir fazer de uma forma melhor. Fábio, muito obrigado por essa aula de branding que a gente está tendo aqui. E eu espero que você que está ouvindo a gente no Spotify ou assistindo em casa, manda para o seu time, manda para os seus amigos. Branding é muito mais do que você pensa e você pode potencializar a sua marca se você se dedicar a isso. Valeu, gente. Fica ligado nos próximos episódios dessa temporada e até a próxima!